Alô, turma! Grande abraço para todos vocês, turma boa aqui do canal AV+. Estamos chegando depois do jogo de hoje. Acabou agora há pouco a nossa live, nosso pós-jogo no canal Atenção Vascaínos. Você que curtiu, muito obrigado. Você que não curtiu, passa lá, dá uma curtida. Mas eu venho trazer aqui um resuminho da partida. O Vasco perdeu por 1-0 para o Madureira. Gol do Sampaio. Um jogo em que o Vasco teve um prejuízo muito grande no primeiro tempo, com a perda do Laranjeira, jogador que foi expulso. E aí a partida ficou muito desigual. O Madureira jogando com muita vontade, o Vasco também jogando com muita vontade, muita disposição. O Vasco praticamente não conseguia chegar, jogando 11 contra 10. O Marcelo Cabo recuou mais o time, fechou mais atrás, tentando os contra-ataques, mas acabou tomando um gol e agora joga por um resultado de vitória simples no sábado que vem para passar a final da Taça Rio. Mas eu queria discutir algo muito importante aqui com você, porque foi um termômetro desse pós-jogo que nós fizemos lá no canal Atenção Vascaínos, que é a respeito da reclamação de muitos torcedores de que o Vasco não deveria poupar os seus jogadores. Olha, eu acho que é importante, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar todos. Eu só acho que a gente tem que pensar no futebol como algo mais profissional, menos passional. Eu sei que a gente, torcedor, tem muito coração, né? Mas a gente precisa entender também as circunstâncias. Primeiro, entender que o Campeonato Carioca não é a prioridade. Ganhar, é claro, é importante, o Vasco tem que ganhar tudo. E dá para ganhar, claro, dá para ganhar. Mas a prioridade hoje para o Vasco em 2021 é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é ponto facultativo, principal. E o Vasco fez um trabalho num início de ano, que na verdade não foi início de ano, porque terminou o Campeonato Brasileiro no final de fevereiro. No dia 3 de março tinha jogo do Campeonato Carioca. Ah, caiu. Tinha que botar todo mundo para jogar, diria o torcedor. Vamos punir esses caras. Você está punindo o Vasco. Fez bem, liberou jogadores, deu descanso para outros, botou a molecada, jogou as 2 primeiras rodadas. Foi um planejamento arriscado? Foi um planejamento arriscado. Foi triste, porque perdeu exatamente para os 2 que nos tiraram a vaga, Volta Redonda e Portuguesa. E olha, quem viu contra o Volta Redonda, o Vasco jogou muito bem com o time sub-20. Por pouco não conseguiu vencer o Volta Redonda, que está aí, jogando o semifinal contra o Flamengo do Campeonato Carioca. Então, em função disso, houve um planejamento, que é algo que o Vasco não faz há muito tempo, porque talvez estejamos acostumados a, não, vamos entrar, a gente tem que ganhar mesmo, vamos de qualquer maneira, e não é assim, gente. O calendário ele é muito estafante, o calendário da Covid foi muito estafante para todos os jogadores. A gente tem que parar de achar que jogador de futebol é máquina. Ah, eles são ruins, não jogaram nada. Concordo. Uma questão quer dizer desempenho, outra questão é saúde, é vida. Não é porque o jogador é ruim que a gente acha que ele tem que ir embora, tem que matar o jogador. Não é assim, gente. As coisas precisam ser mais analisadas com mais calma. Claro, eu não gostaria de perder para o Madureira hoje. Não gostaria. Teve uma hora lá no final da nossa live que eu até mudei a nota do Marcelo Cabo, que o Vaguinho lembrou. Não, o Marcelo Cabo perdeu, né? Perder é sempre ruim. Claro que a gente fica chateado. Claro que eu torci para aquela bola do João Pedro entrar. Eu ia ficar mais feliz porque pintou uma rivalidade lá contra o Madureira. Pô, os caras do Madureira batendo. Pô, fiquei chateado com a expulsão do Laranjeira. Tem que expulsar um jogador do Vasco. A gente pensa assim como torcedor. Mas se você for pensar quem está lá dentro do clube, não pode ser assim. Tem que ter mais equilíbrio. E nós temos uma competição importante que começa no dia 29 desse mês. Faltam 28 dias para a estreia do Vasco na Série B. E no dia 2 de junho, nós temos um jogo contra o Boa Vista, que é um jogo que vale R$2.700.000 da passagem de fase para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aí você bota o time principal hoje jogando contra o Madureira, para satisfazer o torcedor. E aí você está arriscado a perder jogadores por lesão, por um problema outro que seja. O Rômulo, por exemplo, jogaria 45 minutos com 39, deu um pique e sentiu. Valeu botar o Rômulo hoje? Legal, valeu, porque ele precisa jogar em algum momento. O Rômulo é um caso à parte, mas é um jogador que, como o outro, poderia ter sentido. E aí nós estaríamos aqui, esse jogador tá bichado, esse jogador não joga nada, a gente precisa ter um pouco mais de racionalidade. A gente entende vocês, mas nós temos que ter racionalidade. A gente entende que para jogar contra o Madureira não dá pra gente achar que não, tem que jogar o Cano, tem que jogar o Morato. Semana que vem é diferente, porque semana que vem é um jogo classificatório para a final. Provavelmente o Vasco vai jogar com o seu time principal. Provavelmente, às vezes não. O Léo Matos, por exemplo, deve voltar. Mas como está sendo bom o Campeonato Carioca, a gente tem conseguido observar a evolução de alguns meninos. O Caio Tenório no início, não, acho difícil, talvez não dê para a Série B. Está se demonstrando em evolução. Tem jogado muito bem. Tem mostrado capacidade.
O Caio Eduardo, semana passada, deu 15 minutos de um futebol que nos encantou. E tá certo que ele volte para a base. A gente tem que ser menos empolgado. Porque ele jogou 15 minutos bem, jogou 15 minutos bem, mas ele foi para compor o elenco. Até para a formação interna lá, você já colocar o jogador porque ele jogou 15 minutos? Não. Se precisasse de jogadores do meio de campo, você colocaria ele no banco. Mas não, você tinha Caio Lopes, você tinha Juninho, você tinha outros jogadores que fariam, o Everton, volante, fariam essa função, não precisava do Caio Eduardo. Então eu acho que as coisas estão sendo feitas com critério e eu gosto disso porque eu vejo o Vasco há muito tempo e não vejo essa preocupação do Vasco de não se ferir por conta de críticas, de pressão de imprensa, por pressão de torcedor. Não, é assim que vai ser, é assim que vai ser. Ah, mas é teimosia porque perdeu. Ah, eu acho um absurdo. Mas nós somos torcedores, eles têm que ser profissionais. E a gente precisa entender isso. A nossa competição é o Campeonato Brasileiro da Série B, é a Copa do Brasil. Nós precisamos pensar nisso. Ficou difícil? Não. O time reserva do Vasco, que perdeu por conta de uma expulsão tola de um menino, e aí serve o Campeonato Carioca para amadurecimento. Talvez o Laranjeira pense mais num próximo jogo, numa próxima oportunidade. Talvez o Marcelo Cabo dê um gelinho nele para mostrar a ele que ele errou. Como, por exemplo, o Juninho, que entrou hoje no jogo, esperava-se mais dele, foi muito burocrático. Ele era o jogador da transição, porque com um jogador a menos, você tem um jogador como ele, que quebra linhas, que dribla 2, 3 jogadores, você consegue equilibrar numericamente as funções. E aí você tem uma oportunidade de chegar na cara do gol, como teve no final, quando ele conseguiu fazer uma jogada assim, e tentou fazer só essa jogada. Não tentou mais vezes. Ou então, quando tentava em locais errados, tentava de forma errada, não se posicionava corretamente, puxava contra-ataque, como se querendo resolver por conta própria, porque está ansioso para mostrar trabalho. Então, o Campeonato Carioca tem sido importante para isso, para a gente observar quem pode e quem não pode, para dar ritmo ao Rômulo, para dar ritmo ao Léo Jabá, para dar jogo ao Ricardo Graça, que pode eventualmente jogar, porque nós temos 2 zagueiros veteranos que podem não suportar a temporada toda, para observar o Riquelme como reserva do Zeca, que eu acho que é pouco. Acho que o Riquelme é um jogador que precisa ganhar mais lastro, até para convencer você, torcedor, que pede o Riquelme. Não, o Riquelme tem que jogar, o Riquelme tem que jogar, tá aí. Ainda é cedo. E acho que para a Série B é cedo. E hoje ele teve uma oportunidade, não vai ter outras. Provavelmente esse mês não, porque semana que vem vai jogar o Zeca, porque deve ir o time principal para tentar a classificação, e indo para a final, não vai jogar com o time alternativo todo, como foi hoje. Pode até mesclar, mas não vai ser o time todo assim. E acho que isso está sendo muito bem feito no Vasco. Planejamento, observação de jogadores, escolha dos jogadores certos para os momentos certos, dar ritmo, poupar alguns jogadores, fazer alguns jogadores treinarem mais porque não tiveram pré-temporada, como por exemplo Marquinhos Gabriel, como o próprio Hernando, que é um jogador mais veterano. Todos esses jogadores precisam ter um planejamento e eu acho que esse planejamento está sendo feito. O que está sendo punitivo ao Vasco? Não vai ganhar o Campeonato Carioca, pode não chegar à final da Taça Rio. E aí eu levo essa discussão para vocês. Será tão importante assim? Claro que ganhar é bom, gente. Ninguém está dizendo que não é importante. Mas será que é o fim do mundo? Será que é isso? A ponto da gente achar que não? A gente não vai nem mais doar mais porque o Vasco estragou o nosso sábado. Menos, gente. Calma. Calma. Vamos ter calma. Vamos pensar um pouquinho com a cabeça. A gente está pensando muito com o coração. Então o Campeonato Carioca é maravilhoso quando se ganha e é uma porcaria quando se perde? Não. Vamos aprender nas derrotas. Vamos ficar felizes. Semana que vem tem grande chance. Vai jogar em São Januário. No turno, no jogo único que foi lá no Tigres, a gente meteu 2-0. Tomamos 2 gols idiotas, mas ganhamos de 2-0 dos caras. E depois foi 2-2. Então eu acho que a gente tem que ter calma e que semana que vem não classificou. Não é a morte. Tem aí 3 semanas para preparar para o Campeonato Brasileiro, que é a nossa prioridade, e que vai ser um campeonato difícil, não vai ser um campeonato fácil. A gente não vai ganhar todo mundo no Campeonato Brasileiro e vai ser campeão invicto. Se for, maravilhoso. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, precisa estar entre os 4. E nada desse discurso estar em quarto, que vergonha, porque esse time não vai ser o time do ano que vem. Talvez esse time seja, dependendo do desempenho, melhorado. E dependendo do desempenho para baixo, talvez até trocado em muitos. Muitos têm contrato até o final do ano, talvez não fiquem. É um time montado para essa temporada, que tomara que dê liga, que tem mostrado um bom trabalho agora. Então eu acho que o resultado, é claro, é ruim, é chato,
é desestimulante, mas acho que não é também para esse desespero. A gente precisa ter calma. O torcedor do Vasco é muito desesperado nisso. Ele é muito crítico demais a esse ponto. Eu também sou. Eu até dou um crédito a vocês, porque vocês são torcedores, mas eu tenho que ter um pouco dessa análise e entender isso. E entender. E não é essa expressão babaca de passar pano, não, porque eu não sou nada disso. Eu não tenho problema nenhum com ninguém. Se tiver que falar, eu vou falar. Zero problema. Só acho que há pessoas dentro do Vasco hoje fazendo um planejamento de trabalho bom e que precisa ser enaltecido. O Alexandre Pássaro faz um ótimo trabalho. O Marcelo Cabo e sua comissão técnica fazem um ótimo trabalho. O Vasco estava 11 jogos sem perder, caros amigos. E agora é o final do mundo? Vamos ter calma. Semana que vem tem jogo. O Vasco vai ganhar do Madureira, tenho quase certeza disso, com o seu time principal. A gente vai conseguir vencer e vai conseguir nos classificar. Se ganhar de 1-0, já está classificado. E acho que isso faz parte, inclusive, do amadurecimento desse grupo. Porque a gente pode ter um dissabor, bate na madeira, ó, vou bater aqui, ó, contra o Boa Vista e precisar reverter. Tudo isso é vestibular para isso, gente. Para um time novo, para um time que precisa entender que isso vai ser recorrente durante a temporada. Então eu queria passar aqui só para pedir isso a vocês e pedir mais uma coisa. A atitude da torcida do Vasco hoje foi uma das coisas mais lindas, de novo, dos últimos 2 anos. E eu digo 2 anos porque em 2019 aquela manifestação envolvendo a associação em massa, que eu espero que volte, foi maravilhoso. A gente tem que remar a favor do nosso clube. E acho que o que a torcida do Vasco hoje fez com o Vasco Pix foi lindo. Mais de R$200 mil arrecadados, sem nenhuma ingerência do clube, nenhuma movimentação. O clube apenas acolheu e achou maravilhoso, porque o torcedor do Vasco é assim. Continue, se você puder doar, doe. E não meça a vascainidade de ninguém por conta disso. Ninguém é mais ou menos Vasco se não conseguiu doar ou se conseguiu doar mais. Se você doou muito, você não é mais Vasco que o outro que doou pouco. Se você puder doar R$1, doe R$1. Se você puder doar R$100, doe. Faça o que você achar melhor e dentro das suas possibilidades. Ninguém vai desmerecer o que você fizer. E se você não fizer, respeitamos enormemente e você precisa ser respeitado. Porque a gente vive um momento difícil, às vezes você não acredita, você tem todo o direito de achar que não. Não pode dizer não faça. Não. Faça se você puder. É a mesma coisa do associar. Se você puder ser sócio, seja. Não diga para não se associar. Não diga para não fazer doação. Você estará remando contra a sua instituição. Se você não pode, todos temos que entender. Mas não diga para os outros não fazerem. Não é por aí. É só isso que eu queria dizer a vocês. E parabéns à imensa torcida vascaína por esse gesto tão lindo, tão maravilhoso. E semana que vem a gente vai classificar para a final. Anota aí. A gente vai chegar à final, a gente vai passar pelo Madureira e estaremos na final da Taça Rio, que é um campeonato que de repente virou tão importante. Mas já que está se fazendo tanta consideração, eu caso aqui, o Vasco vai ganhar do Madureira semana que vem e nós vamos jogar a final provavelmente contra o Botafogo. Vamos esperar, vamos ver o bicho que vai dar. Tá bom, turma? Um ótimo final de sábado para todos vocês. Fiquem com Deus, um ótimo domingo. Amanhã tem mais vídeo aqui no Ave Mais e também lá no canal Atenção Vascaínos. E curta as nossas redes sociais, hein? Ave Mais e Atenção Vascaínos, sempre publicando coisa lá no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Ótimo final de sábado para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.